E vamos iniciar a conversa que estava preparada para esta tarde de quarta-feira. Tem a ver com o Dia Mundial da Diabetes em Santarém, que também vai ter um conjunto de ações a ter início amanhã, a partir das 14 horas, na Escola Prática de Cavalaria, em Santarém. Recordo aqui que são organizações levadas a cabo pelo Núcleo de Diabetes do Hospital de Santarém. Nesta tarde temos connosco também, vamos obviamente retratar deste assunto com a nossa convidada em estúdio. Estamos com a doutora Vanisa do Rosário. Muito obrigado por ter aceito este convite para estar aqui na Rádio Pernos para falar da diabetes e, neste caso, também deste conjunto de ações que vão ser levadas a cabo amanhã. Olá, boa tarde. Muito obrigada desde já pelo convite e pela oportunidade de divulgar as nossas ações. Nesse caso, falo em nome do Núcleo de Diabetes do Hospital de Santarém. Eu faço parte desse núcleo, sou médica no hospital e realmente, em comemoração a esse Dia Mundial da Diabetes, amanhã na Escola Prática de Cavalaria vamos ter algumas atividades. Incluindo essas atividades, vão incluir vários temas relativamente à diabetes. A alimentação é um dos temas que vai ser tratado, o que é diabetes e como é que se controla a diabetes e as complicações da diabetes de uma forma muito genérica e muito prática. Também vai-se falar disso. Para além disso, também vai haver vai-se falar um pouco da atividade física, quais atividades a física que o diabético deve fazer, o que está mais adequado, e vai haver mesmo uma sessão ilustrativa de atividades que o diabético deve fazer. No final disso tudo, após a atividade física, vai haver um pequeno lanche convívio. Para além disso, nós também vamos fazer rastreios, rastreios da glicemia, que é o açúcar no sangue, da tensão arterial e do pé diabético também, que é feito pela nossa podologista. Temos aqui uma série de questões que, de facto, foram preparadas antes desta nossa conversa. De qualquer forma, vamos talvez começar por aqui. E porque estamos a falar aqui numa série de rastreios que vão acontecer, e podemos especificar a hora, às 15h30, como a doutora referiu, glicemia capilar, tensão arterial e pé diabético. Eu vou olhar aqui para uma notícia onde acabei por retirar a seguinte informação. Um em cada 2 doentes com diabetes não sabe que a tem. É mesmo assim? Sim, genericamente podemos dizer que é assim. De uma forma mais científica, foi feito um estudo em Portugal já em 2009, quando foi apresentado, e realmente é uma percentagem da população, de uma forma genérica pode-se dizer isso, que não sabe que é diabética, porque a diabetes muitas das vezes não dá sintomas, e é descoberto, ou seja, chega-se à conclusão que a pessoa é diabética numas análises de rotina em muitos dos diabéticos. É assim que se faz o diagnóstico. Por isso há pessoas que são diabéticas e que, de uma forma, andam para aí a passear a sua diabetes, de uma forma mais vulgar de dizer, e não sabem. Exato. Portanto, há aqui que ter alguma prevenção. Portanto, a prevenção na diabetes é importante. Normalmente é junto dos médicos de famílias que se faz, quando as pessoas fazem as suas análises no médico de família, medem o seu açúcar no sangue, que é a forma mais fácil de fazer o diagnóstico, e que tem alteração do açúcar no sangue, e realmente o médico nessa altura, quando achar adequado, fará mais exames para chegar à conclusão se a pessoa realmente é diabética ou não. E essa forma de prevenção é feita junto nos médicos de família. Obviamente, pessoas que têm diabéticos na família, que são pessoas que têm excesso de peso ou são obesas, têm maior risco de vir a desenvolver a diabetes. Portanto, essas pessoas, se calhar, têm de estar um bocadinho mais atentas e fazer ir a esse tipo de rastreios. Muitas das vezes é nessa altura que tem um açúcar no sangue alterado, e depois o que os leva ao médico de família e a fazer o estudo completo, ou o estudo necessário para se chegar ao diagnóstico. Seguramente sobre a diabetes
haverá muito para falar. De qualquer forma, vamos só aqui especificar os dois grandes grupos de diabetes. De uma forma muito genérica, temos a diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, embora haja outros tipos de diabetes em menor percentagem. Estes dois tipos de diabetes são os tipos mais conhecidos da população em geral e os que têm maior prevalência, sendo que a diabetes tipo 2 que é a que tem maior prevalência. Posso dizer que 95% dos diabéticos são diabéticos tipo 2, que é aquele diabético que é normalmente diagnosticado numa idade adulta ou mais velha, aos 40 anos, depois dos 40 anos, que normalmente são pessoas que têm diabéticos na família ou que têm excesso de peso e esse é que tem esse diagnóstico tipo 2. Os diabéticos tipo 1 normalmente são jovens ou crianças, embora possa haver adultos que tenham esse tipo. Aí a caracterização é um bocadinho diferente, mas nos tipo 1 em geral são jovens, magros e que têm carência de insulina. A grande diferença entre uma diabéticos tipo 1 e tipo 2 é porque no diabético tipo 1 terá sempre que fazer insulina porque não produz insulina no seu organismo, ou seja, o seu pâncreas não produz insulina. Enquanto que no tipo 2 pode produzir insulina, mas não é suficiente para metabolizar o açúcar, ou seja, para utilizar o açúcar que o doente tem no sangue e daí desenvolve a diabetes. As duas principais características que as distinguem são essas. Portanto, um doente com a diabetes tipo 2 corre riscos sérios de passar a ter o tipo de diabetes 1 ou não? Ou quem tem uma criança, e visto que a diabetes tipo 1 se desenvolve mais em crianças, pode passar desta fase do 1 ou ficará para sempre nesta diabetes 1? Não, quem tem o diagnóstico diabético tipo 1 será sempre um diabético tipo 1. Não tem retorno possível. Como eu expliquei, tem carência de insulina, ou seja, não produz de todo insulina no seu organismo. Numa fase inicial, no início do diagnóstico, pode produzir ainda alguma insulina e isso não estar a ser suficiente. Mas progressivamente vai deixar de produzir insulina. Ou seja, um diabético tipo 1 vai sempre precisar de medicação com insulina, de substituição com insulina, porque não vai produzir no seu organismo. Portanto, nunca será um diabético tipo 2. É um tipo 1 porque o que caracteriza é exatamente isso. É não produzir insulina suficiente ou não produzir de todo insulina no seu organismo. O tipo 2 não. Como em termos médicos dizemos que a fisiopatologia, ou seja, a base da doença é diferente no tipo 1 e no tipo 2, embora o resultado final seja sempre a alteração do consumo de açúcar pelo organismo. Essa fase final é igual nos dois, mas a base, o início da doença é diferente no tipo 1 e no tipo 2. O tipo 1 é difícil de prevenir? No tipo 1 praticamente não se consegue prevenir de uma forma geral, porque não como eu expliquei, é um organismo que vai deixar de produzir por alguma doença, por autoanticorpos, ou seja, por substâncias no nosso organismo que lutam contra o próprio organismo e vão destruir o pâncreas, que é o órgão onde é produzida a insulina. Portanto, não se pode dizer propriamente que haja uma prevenção, enquanto o tipo 2 é diferente, pode haver uma prevenção. A prevenção deste tipo 2, para além dos rastreios que são importantes para a população, passa por quê mais? Passa essencialmente pelas pessoas terem uma alimentação equilibrada, o que leva, consequentemente, a ter um peso, a manter sempre um peso ideal, não ter um excesso de peso, nem ser obeso, porque é um dos fatores que faz surgir a diabetes. Essencialmente passa por essas características. Alimentação saudável com manutenção do peso normal e atividade física, que é o que nós podem dizer, mas isso é o que os médicos dizem em todas as doenças, mas isto é a base de muitas das doenças. É importante isso, realmente que é importante uma boa alimentação, exercício físico e manter o peso, num peso ideal. São as bases fundamentais para a prevenção, não só da diabetes, como muitas outras doenças crónicas, como é o caso da diabetes. Desta vida sedentária que nós levamos, por vezes é difícil o exercício físico. De qualquer forma, quando falamos em exercício físico para evitar, e no caso uma prevenção, não falamos em ginásios, falamos de uma simples marcha a pé. Marcha a pé 30 minutos por dia, 5 dias por semana é suficiente. É o suficiente. Não é preciso ser culturista ou ir ao ginásio e fazer bodybuilding ou estar horas no ginásio a transpirar. Se fizer jogging, ou quem não consegue fazer, mas fizer uma caminhada mantida, não é parar para ver montras ou parar para conversar com a comadre ou com o compadre, não. 30 minutos de caminhada mantido 5 vezes por semana é suficiente. De qualquer forma, em termos de alimentação,
Em termos de alimentação, é sempre aquela questão de o que é que se deve comer, o que é que não se deve comer. Quando nós dizemos uma alimentação variada e equilibrada, quer dizer que não é que a pessoa não possa comer. Pode-se comer tudo. Pode-se comer tudo. Tem a ver com as quantidades que se come. E amanhã, isso é uma das coisas que vai ser abordado. Que vai-se poder ensinar às pessoas exatamente isso, que se pode comer de tudo, tem a ver com as quantidades que as pessoas comem. Que às vezes as pessoas não têm noção. Gostam mais de comer pães ou bolos. Isso não é propriamente uma alimentação saudável. Quando nós dizemos é comer à base de verduras, legumes, carne, peixe, mas comer de tudo um pouco. Não é restringir apenas a alguns grupos alimentares. É mais difícil de perceber quando se fala assim de uma forma genérica. Por isso é que amanhã um dos temas é este, e vai-se tentar abordar de uma forma de uma forma generalizada, mas dizer os grupos todos que se podem alimentar e as quantidades que se deve comer. Por exemplo, comer fruta, peças de fruta no meio nos lanches, não juntar as refeições no caso dos diabéticos. Portanto, os diabéticos têm uma particularidade na sua refeição, na sua alimentação, como é de supor, por causa da alteração que eles têm em metabolizar o açúcar, mas de uma forma geral o que os diabéticos comem é o que toda a gente deveria comer. Doutora, um doente com diabetes tipo 2, com todo este cuidado, pode ter uma vida normal? No geral, todos os diabéticos podem ter uma vida normal se considerarmos que a vida normal é fazer aquilo que é preconizado fazer, ou seja, fazer a sua medicação, fazer a dieta, e quando tiver dificuldades procurar ajuda, porque mesmo que há nutricionistas, principalmente no nosso hospital nós temos nutricionistas disponíveis que podem fazer um plano alimentar personalizado e ensinar as pessoas a comer, mas faz a sua vida normal, fazendo o seu controle do açúcar no sangue, fazendo a sua dieta e fazendo a sua medicação. Não vejo porque não poderia fazer a sua vida normal. Pode sim, senhor. Para mostrarmos aqui que este é um grande problema, é um problema mundial, de facto, com a atenção de muita gente que trabalha em prol deste combate a diabetes. De qualquer forma, esta situação, podemos falar aqui das consequências para quem não liga, para quem não toma atenção e quem tem, de facto, diabetes? Temos várias consequências a curto prazo e a médio prazo. A curto prazo é quando as pessoas têm crises, de uma forma não muito médica de dizer, têm crises de hiperglicemia, ou seja, quando o açúcar no sangue eleva-se de tal forma e acabam por ir parar ao hospital e precisam de ficar internados para o controle do açúcar no sangue. Muitas das vezes, por exemplo, no diabético, acontece mais no diabético tipo 1, podem até entrar em coma, perder os sentidos por causa disso, e isso é uma situação extremamente grave, porque imagino que esteja sozinho no domicílio ou em qualquer outro lugar em que esteja sozinho, pode, estando em coma, não tem capacidade para reagir, portanto não consegue pedir ajuda. Nesse caso é muito grave. E nas complicações a longo prazo, a diabetes afeta todos os órgãos e porque é uma doença que está no sangue e o sangue vai a todo lado, portanto afeta vários órgãos. Essencialmente aqueles que afeta assim de uma forma mais específica são os olhos, aquilo que nós chamamos de retinopatia diabética. O que é que isso tem a consequência disso? É as pessoas deixarem de ver ou irem perder visão progressivamente e ficarem mesmo cegas. Tem também outra complicação que nós chamamos de nefropatia, que é atingimento dos rins por causa da diabetes, em que a diminuição do funcionamento da função dos rins, os rins começam a funcionar mal e acaba-se por eventualmente testar em ir parar à diálise, porque como o rim deixa de funcionar é preciso substituir a função do rim e vão ter a diálise. Outras das complicações são os doentes que têm, por exemplo, deixam de ter sensibilidades nos pés. Nos pés que é um bocadinho mais grave do que nas mãos, mas nos pés têm feridas e não sabem, e não veem, e não sentem, e depois as feridas infectam. Pode acabar em amputações, que pode ser de dedos ou de pés ou mesmo de pernas, que nós chamamos de amputações majores, o que vai dificultar a vida da pessoa, porque ou vai ter que andar com uma prótese ou limita a sua mobilidade. Outras das consequências é ter um infarto ou um AVC, que nesse caso, para quem não saiba o que é um AVC, uma trombose, que é o que os doentes identificam melhor. Portanto, como podemos ver,
tem várias consequências e algumas delas põem em risco a vida da pessoa imediatamente, no caso dos infartos e dos AVCs, e numa complicação aguda no caso dos comas, em que os doentes perdem os sentidos. Complicações. Portanto, como vê, temos muitas complicações derivadas da diabetes, e muitas das vezes só se faz o diagnóstico de diabetes em alguns doentes quando tem essa complicação. Quando aparecem com um infarto ou com um AVC, ou porque deixaram de ver ou começaram a ver mal e foram ao médico e chegaram à conclusão que afinal já tinham diabetes e as complicações, já era uma complicação que foi a primeira manifestação da sua diabetes. De qualquer forma, os números em Portugal são assustadores. Eu tive aqui acesso a uns dados de 2011 que diz que 291 novos casos em crianças até aos 14 anos. Se quiser saber mais desses dados, nós temos o Observatório Nacional da Diabetes que publica todos os anos, faz uma publicação todos os anos atualizando os dados. Nós temos novos casos não só em crianças, em adultos jovens, mas essencialmente em pessoas com idades entre os 20 e 79 anos. Temos muitos casos, novos casos. Conforme está Eu falo em crianças publicado. porque é preocupante este caso, que não há prevenção possível em crianças. Quando é tipo 1, sim. A maioria das vezes é tipo 1, mas já temos casos de tipo 2 em crianças por causa da obesidade. Porque outro dos flagelos da atualidade é a obesidade infantil. E nesses casos podem desenvolver diabéticos tipo 2. No nosso caso, no Núcleo de Diabetes do Hospital de Santarém, nós trabalhamos mais com adultos, com pessoas a partir dos 18 anos. Não há pediatria nessa área no Hospital de Santarém? No Hospital de Santarém há umas colegas de pediatria que fazem a consulta de diabetes, mas falando especificamente nós trabalhamos mais com adultos porque somos especialistas em medicina interna e estamos ligados mais à medicina de adultos. Mas sim, há novos casos, tanto em crianças como em adultos. É cada vez mais preocupante. E está sempre por isso é que é um tema que é bastante debatido e que está sempre, como se costuma dizer, na ribalta, porque não só pelas complicações que tem, pela gravidade que tem e porque o diabetes por si só influencia muitas outras doenças. De qualquer forma, num congresso que já aconteceu este ano, penso que foi este ano em Portugal, Peter Rossing disse que a cura dos diabetes não irá acontecer num futuro próximo. Será mesmo assim? Eu sou obrigada a concordar com isso, porque nós até atualmente nós também não estamos propriamente a pensar numa cura, porque é assim, no tipo 1 teria-se que arranjar uma forma de substituir a insulina, ou seja, uma forma não endógena, ou seja, não externa, como se faz atualmente com a administração de insulina, de evitar que o pâncreas deixasse de funcionar, que deixasse de produzir insulina. Isso é um bocadinho mais complexo em termos médicos. No tipo 2, a cura em si, porque há vários fatores que podem ser controlados, como eu estou sempre a frisar, no peso. Muitas pessoas que são obesas ou que têm obesidade mórbida, ou seja, que pessoas muito, muito, muito gordinhas, como se costuma dizer, perdem peso e deixam de ser diabéticas. Portanto, a sua diabetes estava relacionada com o aumento de peso. Nesse caso, podemos dizer que houve uma cura da diabetes, mas a pessoa tem sempre essa tendência para ter diabetes. Voltar a aumentar de peso, vai ter a sua diabetes. O enfoque atual é mais nas terapêuticas de controlo e de melhoria do controlo diabético e de prevenção das complicações. Uma cura em si, acredito que possa alguma vez vir a existir, mas ainda estamos um bocadinho longe disso. Portanto, há que minimizar os efeitos da diabetes. Exatamente. Vamos falar aqui dos custos que a diabetes terá para a saúde em Portugal. Eu não lhe sei dizer dados, valores neste momento certos, porque não tenho de cor esses valores, mas posso lhe dizer que são vários tipos de custos, que têm a ver diretamente com a medicação que é feita, tem a ver para além da medicação, com a monitorização da diabetes em si, por exemplo, com as máquinas que são fornecidas, com as tiras que são fornecidas para o controlo, para a autovigilância. Essas tiras também custam dinheiro, com as agulhas e com isso tudo, para além da medicação, que são os antidiabéticos orais ou com as insulinas. Para além desse custo, tem o custo das hospitalizações, ou seja, quando os doentes diabéticos descompensam e vão parar ao hospital. Ou
quando eles têm outra doença concomitante, ou seja, uma pessoa que é diabética, mas tem outra doença. E por essa outra doença vai parar ao hospital. Nomeadamente quando as pessoas são hipertensas ou têm, por exemplo, apanham uma pneumonia e vão parar ao hospital. Isso normalmente descompensa a sua diabetes. Não foi a diabetes em si que foi a causa do internamento, mas foi outra doença, mas que automaticamente descompensou a sua diabetes. E muitas das vezes o facto de ter descompensado a diabetes prolonga o internamento. Agora, o internamento prolongado custa mais dinheiro ao Sistema Nacional de Saúde e custa, como custa a todos nós. É um caso muito sério este da diabetes. E o que acontece é que às vezes as pessoas não têm bem a noção disso e não cansamos de explicar e tentar passar isso à população em geral, e por isso é que nós, o núcleo organiza esse tipo de convívio, esse tipo de temas quando está em contacto com a comunidade, para tentar alertar e explicar que a diabetes, apesar de não dar sintomas, é uma doença que é grave, porque leva a várias complicações, mas que também é uma doença que é tratável e que é controlável, desde que siga essas recomendações da dieta, da medicação, do exercício físico. Portanto, também por isso mesmo esta preocupação do núcleo de diabetes do Hospital de Santarém em ter este tipo de ações de sensibilização e também de informação. Exatamente. Nós vamos tentando, realizamos normalmente atividades para a comunidade médica, mas sempre que temos a oportunidade, principalmente nos Dias Mundiais da Diabetes, anualmente, que é o 14 de novembro, tentamos sempre realizar esse tipo de ações, porque é uma forma de explicarmos não só aos diabéticos, que normalmente as pessoas que acabam por comparecer nessas atividades são mais diabéticos, mas aos familiares e às pessoas não diabéticas, porque isso é para toda a gente, para perceberem o que é a doença, quais são as complicações, quais são as implicações de ter ou não uma diabetes, como é que se pode tratar e o que é que se deve comer. Tudo isso vai ser explicado amanhã de uma forma genérica, mas acho de uma forma bastante clara, e claro, se tiverem dúvidas, nós estamos lá prontos a esclarecer as dúvidas que tiverem. Este é um convite, e estas ações que vão acontecer na Escola Prática de Cavalaria amanhã, a partir das 14 horas, são ações que estão abertas a toda a população. Exatamente. Não tem que ser obrigatoriamente doentes com diabetes. Não precisam de ser doentes com a diabetes. Familiares, pessoas curiosos que queiram saber o que é diabetes, que por algum motivo ouviram falar e têm curiosidade em saber o que é esta doença, pode comparecer na escola, que os temas são bastante práticos, não é muito maçudo, e está feita mesmo para as pessoas leigas, que não sejam médicas, não estejam ligadas à área da saúde. Doutora, acredito que eu estava aqui o resto da tarde a falar consigo sobre diabetes. De qualquer forma, há uma ouvinte nossa que, e há pouco, quando nós também fazíamos aqui promoção, de facto, fazíamos uma promo deste programa e fazíamos referência à presença da doutora aqui no programa, houve uma ouvinte nossa de Santarém que acabou por aproveitar, ligou-nos e questionar com a seguinte questão: insulina sem agulhas é recomendável ou não? E em crianças, se o é também? Insulina sem agulhas. Atualmente houve um dispositivo que esteve para ser comercializado, que não precisava de agulhas, que seria por uma pressão que administraria a insulina de uma forma subcutânea, mas nós, na nossa prática clínica, é sempre com agulhas. Depende do tipo de agulhas. Há umas agulhas mais... normalmente o diâmetro é o mesmo, as agulhas mais pequeninas, outras maiores, mas para já, na nossa prática, temos usado sempre insulinas com agulhas. São sempre administradas com agulhas. Pois, poderá vir a ser, mas não é ainda. Exatamente. Já nos foi apresentado há 2 a 3 anos, se não me falha a memória, um dispositivo que seria por pressão. Na altura, mas não foi-nos apresentado pela indústria farmacêutica, que estava ainda em fase de desenvolvimento, embora já tivessem o dispositivo, mas não tenho conhecimento que esteja comercializado, que esteja em uso esse dispositivo.
tenho conhecimento, sim, insulina administrada com agulha. Depois há a insulina também oral. A administração de insulina oral não é propriamente eficaz, porque é inativada pela substância que existe no estômago, que nós chamamos ácido, e tem e por outras substâncias também no tubo digestivo. Portanto, a insulina administrada de forma eficaz intra-hospitalar é endovenosa, pela veia, e subcutânea, ou seja, com aquela picadinha na pele. Fora do hospital, normalmente é administrada por via subcutânea. Aqui fica. Só mais uma questão que tem a ver com a bomba infusora de insulina. Isto é um problema para a saúde portuguesa, até porque cada bomba terá um custo na ordem dos 3.000 euros. Os consumíveis mais 150 ou 200 euros por mês. Só está garantido para crianças até aos 5 anos? Porque as bombas de insulina têm critérios específicos, não está aberto a toda a gente, exatamente por causa disso, porque não é toda a gente que vai tirar partido das bombas de insulina. Para além de serem caras, realmente tem razão, são coisas são caras realmente, mas a questão não é essa. A questão é que há critérios restritos para isso, que estão publicados no portal da DGS, porque é preciso saber trabalhar com essas bombas. Algumas são muito fáceis de trabalhar, mas não é toda a gente que percebe. Tem a ver com a escolaridade da pessoa e a capacidade da pessoa de fazer isso. Para além disso, são pessoas que são insulinotratadas, que fazem insulinoterapia intensiva, ou seja, que fazem cerca de 3 a 6 administrações de insulina por dia. Não é a pessoa que faz uma administração de insulina por dia. Geralmente são para diabéticos tipo 1, exatamente porque são os doentes que não conseguem sobreviver sem a insulina, porque o organismo deles não produz insulina. Portanto, geralmente são para crianças ou jovens adultos que são diabéticos tipo 1, e está aprovado para porque eles é que fazem insulinoterapia intensiva. Os outros diabéticos conseguimos controlá-los com antidiabéticos orais ou com outros tipos de insulina. Portanto, é uma terapêutica que tem que ser feita de forma criteriosa, e é por isso que existem poucos doentes fazem isso. Relativamente ao universo dos doentes de diabéticos, dizemos que poucos doentes fazem isso. Porque realmente não é uma terapêutica que nós achemos que seja para toda a gente, mas não é só pelos custos, mas é sim pelas indicações clínicas e pela vantagem que o doente poderia ter ao fazer essa medicação. Não é só por uma questão de custos nesse caso, pelo menos do ponto de vista médico, não é só não é só pelos custos. Doutora, muito obrigado por ter estado aqui. O convite está reformulado aqui para as ações que vão acontecer amanhã. Não sei se tem algo para acrescentar deste Dia Mundial da Diabetes, que não passa ao lado de Santarém. Não. E nós fazemos por isso, não queremos que o dia passe em branco, por isso é que vamos realizar essas atividades. Apareçam, se tiverem dúvidas ou tiverem curiosidades em saber o que é diabetes, acho que amanhã vão ficar bastante elucidados. Para além disso, aprendem de uma forma mais interativa e de uma forma, digamos, de uma forma prática, até porque vai haver uma sessão de atividade física que vai ser engraçada. E vão ser, obviamente, ensaiados todos aqueles exercícios que devem ser feitos. Exatamente, porque nem toda a gente pode fazer o mesmo tipo de exercício, porque normalmente as pessoas com mais idade têm algumas limitações, porque têm artroses ou porque têm outros problemas, mas há sempre um tipo de exercício indicado para cada pessoa. Mesmo as pessoas que dizem, não consigo andar porque as minhas pernas, porque os meus joelhos já não dão, porque a ciática, porque isso, porque aquilo, amanhã podem ver que há tipos de exercício para essas pessoas. Basta boa vontade. Exatamente. Ou força de vontade, neste caso. É mais isso. Doutora, muito obrigado. Doutora Vanisa do Rosário, que faz parte deste núcleo de diabetes do Hospital de Santarém. Certo, faço parte do núcleo. O núcleo é coordenado pela doutora Cristina Esteves e temos mais 4 médicos também que fazem parte do núcleo, e temos a enfermeira e a nossa podologista e 2 nutricionistas, e amanhã a maior parte de nós vai lá estar a colaborar nas atividades. Muito bem. Um conjunto de atividades, como já disse, com entradas gratuitas, que estão abertas a toda a população. Exatamente. Muito Doutor, obrigada pelo seu convite. Uma boa tarde. E até à próxima. São agora 17h52, estamos quase a fechar esta primeira hora de emissão do Via Direta. Amor, amor,
Destinos Centrais. A melhor música da rádio.